Irmãos, bom dia. O assunto que me traz a gravação deste pequeno vídeo tem relação com tudo que se fala hoje em dia sobre o que seria ou que seja a graça dada pelo Criador dos céus e da terra, né, para os que creem numa graça. Nas religiões é falado que a graça é um presente, seria um presente imerecido, né? E que nela o suposto Salvador, no caso, o Salvador que é apresentado pela religião cristã romana, né, ele teria pago os pecados de todo mundo e agora as pessoas bastariam crer no que ele falasse dentro das igrejas, né? E fizessem um compromisso com essas igrejas, dando dinheiro, para que tivessem direito a essa graça, entre aspas, imerecida, né? E que se fala muito também que os pecados já foram retirados do mundo, assim como as enfermidades de todo mundo, né? Isso até chega realmente está escrito no livro Bíblia. Mas nós sabemos que, quer dizer, alguns sabem que o livro Bíblia contém a verdade como contém adulterações, né? Já que foi um livro feito na Grécia, onde todas as escrituras foram reunidas e adulterações foram colocadas no livro. Mas voltando ao assunto graça, vamos pensar um pouco. É de comum acordo entre religiosos e não religiosos nos dias de hoje de que o mundo jaz no maligno, né? Até porque as pessoas estão vendo aí, estão presenciando a atual situação desse mundo, né? De onde existem coisas absurdamente malignas, né? O crescimento de muitas coisas negativas, o pecado está transbordando na atmosfera terrestre, as pessoas não se amam, as pessoas vivem em disputa, né? Cada um querendo ser e ter mais do que o próximo. Quer dizer, isso nos mostra que realmente o mundo jaz no maligno, né? E se o mundo jaz no maligno, fica totalmente prejudicada a visão de que um Salvador teria retirado o pecado do mundo, né? E que, juntamente com isso, fica mais difícil ainda crer numa graça em que os pecados teriam sido pagos e que o maligno teria sido destruído totalmente, né? Mas vendo numa visão mais concordante com o que dizem realmente as Escrituras, para entender de graça, nós devemos entender de leis, né? Na criação da terra, ou seja, lá no Éden, nós vemos que o Criador, ele criou o mundo, né, em 6 dias, e no 7º ele repousou, ou seja, naquele 7º dia ele contemplou toda a obra que tinha feito e viu que era boa, né? O 7º dia, assim como todos os mandamentos realmente dados pelo Criador dos céus e da terra, estão na terra desde a criação, desde sua criação, desde o Éden, né? E não a partir de uma data lá na frente. O que aconteceu é o seguinte, é que, como nós já sabemos, né, o primeiro casal pecou, entrou em pecado, perdeu a imortalidade, trouxe a morte para a terra, mas que a partir
partir daí, o nosso Criador, ele criou um plano de salvação, né? Então, só existe um Salvador para quem está indo a uma perdição, né? Alguém só salva alguém quando alguém está em perigo de morte, né? Então, não havia um Salvador, um Redentor antes do pecado. Mas nós sabemos, conhecemos que um plano de salvação foi realmente feito pelo Criador e numa data específica, né? Ele gerou um filho na terra para que a salvação fosse possível àqueles que crescem nele, né? E não para o mundo. Está bem explícito em várias partes das Escrituras, em que o Redentor relata que veio para aqueles que o Pai lhes deu, e não para o mundo, né? E ele até diz que para muitos ele falava por parábolas, para que eles não viessem a entender, porque não tinham o chamado para a salvação. Muitos podem achar isso injustiça porque não entendem o real propósito da salvação e o que ocorreu no pecado. Mas isso é um assunto posterior, porque no momento eu pretendo falar da graça, né? Então, a graça nada mais é do que a chance dada pelo Criador ao arrependimento do ser humano. E se arrepender de quê? O ser humano, para se arrepender, ele tem que saber em que ele está transgredindo, né? O livro do 1 João, no capítulo 3, no versículo 4, nos fala o seguinte: qualquer que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, com esse versículo, nós entendemos que pecar é transgredir a lei, essa lei referida, né? Mas como fizeram uma confusão de leis, né? Está aí a religião judaica, que hoje se coloca como detentora da verdade, nação do Criador,